Ué, você ouviu o barulhinho? Você começou a gravação, pode começar. Ah, tá, eu ouvi o barulhinho, legal, então é um sinal, né? Beleza. Então, pessoal, nós vamos falar, né? Nós vamos dar continuidade aqui nessas nossos encontros para falar de hoje. São duas estatísticas populacionais para a gente poder ver se o nosso dado amostral corresponde com a realidade, quer dizer, corresponde com os dados populacionais ou não, tá? Então, isso é um pouco para dar poder ao que você tem em mãos aí, né? No que a gente vai ter em mãos, né? Com as nossas amostras aí, tá? Então, ó, esse livro aqui, gente, no link que está no WhatsApp, tem esse livro lá, tá? Então, na verdade, a gente tinha conversado nos primeiros encontros que esse livro também poderia ser usado. Então, é aquele de referência e esse para apoio. Então, por exemplo, para falar do que nós vamos falar hoje, que é erro padrão e intervalo de confiança, a gente falou um pouco usando o outro livro, mas achei o livro, o Camilo também disse que achou também, um livro meio enrolado ali para falar, tá? Eu achei que o Field ele é mais diretão, ele dá mais uns exemplos na lata e ele traz as continhas, sabe? Continhas até então simples, e acho que vale a pena a gente saber da continha, porque talvez vendo da continha a gente vai ter uma clareza melhor do que nós estamos medindo com o intervalo de confiança e erro padrão, beleza? Então, essa imagem já foi posta lá no início das apresentações, mas eu volto com ela hoje, que é o seguinte, né? A ideia de trabalhar com população e trabalhar com amostras. Então, primeiro, assim, vamos supor que a gente conseguiu, um exemplo aqui, né? Que a gente conseguiu medir uma população inteira. Vamos supor que é a população hum, dos alunos, de quem vem aqui assistir e ver, conversar com a gente de estatísticas quintas-feiras. Vamos supor que aí, como a gente viu todas as pessoas que entram, ou todas as pessoas que estão lá no grupo do WhatsApp do Geoc Estatística, ali é uma população específica. Então, ali a gente consegue avaliar todo mundo. Então, avaliamos, tem umas pessoas que estão felizes, outras tristes, outras não têm nenhum humor nenhum aqui. E vamos supor que a gente tirou uma média de alguma coisa, altura não, porque 3 não vai ser bom. Mas vamos pensar de memória, vai, quantas palavras a pessoa conseguiu lembrar de uma lista de palavras, e estamos 15 palavras, e a média do grupo aqui não foi muito boa, foi 3. Então as pessoas em média lembram 3, né? Como vimos, a média não representa de fato a realidade. Alguém que foi muito mal, ou muitas pessoas que foram mal, podem puxar esse número para baixo, não correspondendo com ela. Mas isso é um outro debate. Então a ideia é que a população aqui, avaliamos todas as pessoas, tiramos 3. Aí vamos supor que de todas essas pessoas, a gente, outra pessoa queira fazer um estudo, só que ela não vai conseguir falar com todos nós. Então ela pegou 4 de nós e fez uma amostra. E aí, quando ela foi fazer estudar a memória nessas 4 pessoas, deu uma média igual à população. Beleza. Algumas vão dar iguais. Ó, essa aqui deu, essa deu, essa deu. Você vai poder ter isso. Mas a maioria não vai dar. Então, aqui deu uma média 2, aqui já deu uma média maior 4, aqui deu uma média de uma palavra, então aqui está lembrando muito mal, né? E assim por diante. Então, a ideia das amostras é isso. É você coletar um subgrupo da população e as médias que você for conseguir lá, palavras que ela disse na fluência verbal, número, a velocidade que ela leu um texto, a velocidade de leitura, né? Qualquer outra provinha aí, ou de linguagem, ou de cognição, a gente vai pegar sempre um subgrupo da população e vamos obter amostras desse subgrupo, né? A gente, no fundo, nunca sabemos, nunca, até então, a gente vai ficar no começo indeciso, saber se a média da amostra corresponde com a média da população. Essa média aqui faz parte da população ou a minha amostra é muito específica e tem um valor muito único que só vale para ela? E esse valor eu não posso generalizar para a população. Isso nós vamos ver, porque o intervalo de confiança e o erro padrão querem te dar essa informação. O quanto a sua média amostral tem relação com a média da população. Essa é a ideia que esses testes vêm para tentar nos ajudar. Aqui a ideia é que se nós somarmos, a gente pega aqui tem 9 amostras, né, como suas médias. Se nós pegarmos essas 9 médias, né, e tirarmos uma média das médias, que é somar as médias e dividir pelo número de amostras, que foram 9 aqui, nós vamos obter um valor que é 3. E esse valor é igual ao da população. Então a ideia é
tem várias teorias, o teorema central do limite é sobre isso que é. Se você utilizar várias amostras, né, e tirar médias de várias amostras, quando você tira a média das médias, que é desses todas essas amostras aqui, subgrupos, você vai chegar na média da população. Essa é a ideia do teorema central do limite e é ela que dá o poder, então, para que nós pesquisadores vamos estudar a amostra. Por isso que nós estudamos a amostra e não precisamos estudar a população, por causa desse efeito aqui, né? Esse efeito nos garante que várias amostras vão chegar na média populacional. Então, fazendo aqui a conta da 3, eu fiz essa conta do desvio padrão na mão e não estava dando esse valor. Eu falei, onde eu estou errando, né? Fiz várias vezes e não deu. Aí eu vi que ele está usando, igual o SPSS usa, que é o desvio padrão populacional. E aí muda, tem um -1 lá que eu não estava pondo esse -1. Quando você põe um -1 num determinado momento, dá esse valor aqui. Então, na verdade, o desvio padrão, a gente viu lá como é que faz. Primeiro faz a variância, que é colocar essas diferenças desses números para a média, né, tudo ao quadrado, e dividindo pelo número das pessoas que nós estamos usando aqui, o número de médias. Aí, para fazer o populacional, temos que fazer, por exemplo, esse 9 menos 1, e fica 8. Quando fica 8, bate direitinho o valor aqui, tá? Mas isso aqui já está lá na apresentação, está no arquivo, já falamos sobre. Então, a ideia aqui, gente, o que é a diferença? Então, população, nós estamos lidando com todo mundo, todas as pessoas que a gente quer de um determinado ambiente, e população, de novo, não precisa ser pessoas. Pode ser animais, pode ser objetos, pode ser qualquer coisa. Só que é tudo daquilo que nós queremos estudar. E amostras, nós pegamos subgrupos da população e fazemos nossos estudos. Então, todos os estudos aqui, meu mestrado, o mestrado do Camilo, quem já fez mais pesquisa aqui também que está conosco, usou a amostra, porque não vamos conseguir estudar uma população, né? Se a população for pequena, se quero estudar a sala 2F de neurociência da UFABC da noite. Beleza, ali pode ser só a população, porque é os alunos daquela sala. Mas como a gente quer sempre extrapolar, a gente vai sempre usando amostras para poder depois extrapolar para a população, beleza? Então é isso aqui que é a diferença entre média amostral e média populacional. E só batendo de novo na tecla, a ideia é, a gente quer saber o que o livro vai falar hoje, se a nossa média amostral está perto da média populacional ou não. Porque nós também não, no meu mestrado, do Camilo, nós não avaliamos em várias amostras para fazer tudo isso aqui. A gente usou uma amostra só. Né? O pesquisador não tem tempo de fazer numa escola, vai o Camilo lá com o jogo, o Calulu e a linguagem. Ele não foi numa escola, ele foi numa escola, avaliou um subgrupo de alunos. Ele não foi em 9 escolas e viu 9 amostras. Não tem tempo para fazer isso. E aí a ideia é que a gente, com uma amostra, e tanto com intervalo de confiança como com erro padrão, essa uma amostra vai nos dizer o quanto a nossa uma amostra faz parte ou está perto da população ou não. Essa é a ideia. Então vamos lá. Aí está até a pergunta do Field, ó. A minha amostra é representativa da população? Aí está assim, ó, que a ideia do erro padrão é um pouco igual ao do desvio padrão. Tá? Então eu fiz aqui, ó, como determinamos a precisão da média da população. Então eu fiz esse gráfico aqui, não sei se ficou decente, mas qual é a ideia? Um desvio padrão pequeno mostra que os dados não estão muito longe da média. Então imagine que o ponto vermelho aqui é a média. Imagine que cada ponto é uma pessoa. Se nós vemos um desvio padrão pequeno, os pontos eles estão próximos e eles estão próximos da média. Isso quer dizer, pelo field, né, que então essa média ela é representativa, porque as pessoas estão bem perto dela, né? Então isso mostra como desvio padrão pequeno que essa média ela tem uma boa representação, ela representa as pessoas que foram avaliadas nesse estudo. Já um desvio padrão grande, a gente observa que tem a média, só que está tudo muito espalhado. Então, essa média aqui já não representa muito a população, ou pelo menos essa amostra, porque as pessoas estão longe da média, umas pessoas estão perto, outras estão bem longe, e essa variação vai aumentar o desvio padrão. Né? Então, essa ideia de pequeno ou grande vai servir para nós para pensar o desvio padrão. O erro padrão é igual. Um erro padrão pequeno mostra que estamos por caminho certo.
Um erro padrão grande mostra que a coisa está feia para o nosso lado, né? Essa é a ideia quando a gente vê o número do erro padrão. Não existe um limite. Por exemplo, o P05, né? 0,05. A gente sabe que 0,05 para baixo, para nós é bom, 0,05 para cima não é bom, né? É uma nota de corte. Aqui eles não dão a nota de corte para o erro padrão. Então a gente tem que meio que ver, né? Comparando com a média, quanto que tá. Se for muito maior que a média, diz o padrão, não é tão bom. Se for menor, é bom. Né? A gente pode comparar o tamanho do erro padrão e do desvio com o tamanho da média e fazer a comparação entre eles, tá? Então o Field fala aqui, ó. É também importante saber quão bem uma amostra em particular representa a população, que é o que nós estamos falando. Aqui é onde usamos o erro padrão. Então o erro padrão vai nos ajudar a entender uma única amostra representa a população ou não. Então, ó, se você calcular o desvio padrão entre as médias das amostras, só para voltar aqui, seria isso aqui, né? Ó. Tem aqui as médias das amostras, e aí eu calculo o desvio padrão das médias das amostras. Isso fornecerá uma medida de quanta variabilidade existe entre as médias de diferentes amostras. O desvio padrão entre as médias das amostras, então vamos por esse desvio padrão entre essas médias das amostras, é denominado o erro padrão da média. Então, o erro padrão da média nada mais é do que o desvio padrão entre as médias das amostras. Isso é o erro padrão. Então, é como se você estivesse comparando o seu resultado com outras amostras. Essa é a ideia. E aí você vai estar mais perto de pensar na população do que se você pensar somente na sua média e no seu desvio padrão de uma única amostra que é a sua. Então, o erro padrão vem com essa ideia de generalizar. Qual é a conta do erro padrão? O erro padrão pode ser calculado dividindo o desvio padrão, então o desvio padrão da sua amostra é algo particular do seu grupo, que é o S, pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então isso aqui é o erro padrão. Só que dava calcular, eu, por exemplo, eu lembro que no mestrado, a minha orientadora gostava de trabalhar com erro padrão, não com desvio padrão. Então, eu fiz isso aqui no Excel, você elabora essa continha, que é o desvio padrão sobre a raiz quadrada da amostra, e aí ele já te dá o resultado do erro padrão, tá bom? Então isso aqui você consegue fazer no Excel, você consegue fazer em qualquer outro programinha, e essa é a continha que você precisa pedir, né? Programas assim, acho que SPSS, eles já te dão se você pedir. É só clicar num botão. Em outros você tem que pedir isso aqui em forma de conta, que é simples, tá bom? Então é o desvio padrão sobre a raiz quadrada do tamanho da sua amostra. Aí eu peguei algo. O Field é bem humorado, assim, sabe? Então ele escreve várias coisas legais e ele coloca isso aqui, por exemplo. Ó. É claro que, na realidade, não podemos selecionar centenas de amostras. E assim, nos baseamos numa aproximação do erro. Então há uma aproximação, porque, de novo, se eu só voltar rapidinho. A gente não vai coletar várias amostras no nosso estudo. A gente vai parar numa e fazer ela. Essa amostra é que nos interessa e é que a gente consegue, é o tempo que a gente tem também. Ainda mais no mestrado, que é 2 anos, imagine coletar 9 amostras. E cada amostra, vamos supor que tivesse 30, 40 pessoas. É impossível. Né? Então a ideia é sempre se basear em uma amostra. É ela que é a que a gente vai poder falar dos nossos resultados. Né? Ela é a base dos nossos resultados, é essa única amostra. Aí ele fala, então é claro que na realidade não podemos selecionar centenas de amostras. E sim, e assim, nos baseamos numa aproximação do erro padrão. Então, é uma aproximação. No fundo, não é um erro padrão de fato como ele é, mas é uma aproximação. Aí ele coloca, felizmente, muitos estatísticos espertos calcularam maneiras em que o erro padrão pode ser estimado a partir do desvio padrão da amostra. Foi o que nós vimos na continha. Então, a gente usa o desvio padrão da sua amostra e com ele você consegue estimar e aproximar com um erro padrão. E aí ele fala aqui, ó, felizmente, não precisamos entender por que essa aproximação funciona. Então ele já nem quer dar detalhes. Deve ser uma matemática encardida. E aí depois ele ainda põe. Podemos apenas confiar que essas pessoas são inteligentes e sabem do que estão falando. Então eu acho que vamos tomar essa, né, sugestão do Field. E quem quiser, acho que dá para procurar como que funciona essa aproximação.
né? Mas quem não quiser, dá para seguir a sugestão do Field, que é beleza. Confia nessas pessoas e manda bala. Aí ele até te dá aqui, ó. Alguém ia falar alguma coisa? Eu só ia complementar que essa ideia a ideia da matemática, né, da estatística é tentar fazer esse cálculo, né, essa aproximação, mas o nosso papel enquanto cientista, que você falou, eu não consigo fazer no mestrado coleta de todas essas amostras. E sempre lembrar que a ideia da ciência é justamente cada um ser o seu tijolinho dentro de uma parede para construir algo maior. Então, se cada um tiver a sua parte da ajuda, né, construindo cada um do tijolinho, fazendo cada um dessas amostras, no final a gente consegue ter uma coisa mais próxima da realidade se todos acharem coisas semelhantes. Isso, total. Gente, eu vou ter que pedir desculpa mesmo, mais um minuto, porque tocou a campainha aqui, então eu não sei se é uma entrega, tá? Então eu já estou só envolvendo se é uma entrega e já volto. Eu só vou deixar isso aqui, que é a dica da Samantha Ferrinho. Samantha Ferrinho é uma das personagens que o Field cria, e aqui, só para vocês verem, tem aquela ideia que eu falei, do erro padrão e do desvio serem semelhantes na interpretação, e falar de um grande erro padrão e um pequeno erro padrão, tá? Então só vou deixar aqui para vocês até lerem, discutirem, eu só vou rapidinho ver ali se é uma entrega e já volto em um minuto. Boa, pode deixar aí, Wander. Então, só complementando o que o Wander falou e retomando, acho que a grande questão da ideia é justamente ver o quanto que a nossa amostra varia, porque eu estava falando dessa questão de construir, né, o conhecimento, de cada um ser o seu tijolinho e etc. Se você fizer um tijolinho muito fora do padrão, tudo bem que entendemos o padrão aqui, nem tudo que você vai achar vai ser 100% simétrico, assim como seria um tijolo, mas para manter a mesma analogia. Então, quanto mais próximo de um retângulo de um outro tijolo vai ficar a sua amostra, mais chance de você conseguir estar dentro do correto, de estar se aproximado de um outro tijolo e aí conseguir ter essa construção maior. Então, essa questão do erro padrão e do desvio padrão é justamente essa. Então, quanto mais você, por lógica, né, quanto mais você erra, mais longe você está de contar a história real daquilo. Porque nem sempre a matemática envolvida tem só a ver com a matemática, né? Então, esse tipo de erro padrão pode sugerir, por exemplo, algum tipo de problema metodológico. Então, se você fazer uma coleta e você não fez do jeito que deveria ser feito, não seguiu a metodologia adequada, não fez talvez uma separação por grupos de forma correta e etc., isso vai fazer com que talvez a sua própria coleta seja prejudicada. Então, ao fazer toda essa matemática, você vai começar a achar uma série de erros, e se você tentar olhar, ver se não teve nenhum tipo de problema na conta em si, e ainda surgir esse tipo de erro, então isso talvez seja o resultado de um problema, na verdade, de coleta e não um problema na matemática. Então, essa lógica do erro, do desvio, ela vai vir com esses dois benefícios. Uma forma de você calcular a questão do que você precisa, né, o quanto que a sua amostra desvia da população, mas ao mesmo tempo ver se isso também é um indicativo de que você fez aquilo da forma correta, porque se você fez direitinho, seu erro padrão é pequeno, você vai verificar outros trabalhos, que na verdade essa é a discussão de qualquer trabalho que você fizer, vai ser pegar o seu trabalho e discutir com a literatura, né? Aí você vai buscar na literatura, vai ver, olha, nossa, fulano lá na China encontrou uma coisa parecida comigo, fulano lá na Espanha encontrou uma coisa parecida com o que eu estava encontrando. Então, isso é um indicativo de que você está fazendo o mais próximo do correto, justamente porque esse erro e esse desvio variaram muito pouco, né? Então, acho que, só complementando, aproveitando enquanto o Wander não tá, acho que ele vai falar muito mais dessa parte, como ele vai falar muito mais dessa parte mais matemática, muito mais de cálculo,
é legal pensar nessa questão mais reflexiva também. Isso aí também mostra, Camilo, a importância de replicar estudo também, né? Justo. Explica um pouquinho melhor, enquanto o Wander tá entrando aí. Sim, que eu fiz um curso de revisão sistemática, né, no Coursera, que a Marina indicou, né? Aí uma parte faz uma entrevista com um cara lá, esqueci o nome dele agora, mas ele disse que é muito mais importante a gente pegar, por exemplo, um experimento e replicar ele 10 mil vezes do que fazer 10 mil experimentos diferentes e nenhum conversar com nenhum, entendeu? Com certeza. Então, Wander, a gente estava só fazendo uma reflexão em cima dessa ideia, né? Então, que você está falando mais dessa parte matemática, a gente estava citando aqui. Então, o Felipe falou dessa questão da replicabilidade do experimento, e eu estava comentando que não só a parte estatística é legal, mas quando você vai verificar o erro padrão, se está muito fora do normal, assim, da realidade, pode indicar um problema metodológico, né, na sua coleta. Então, eu só estava fazendo esse parênteses enquanto você não vinha, aí você pode continuar o raciocínio. Não, de boa. Desculpa aí, gente. Corri ali, busquei, já coloquei ali. Depois eu limpo, né? Agora tem que limpar tudo que entra em casa. Não, isso mesmo. A replicação na psicologia é muito baixa, né? Então tem muito estudo mostrando como é baixo. Porque, cara, eu penso assim, eu posso estar errado, né? Mas a gente estuda uma parada que, por exemplo, na física, né? Na física, você vai ter efeitos assim que são mais replicáveis, porque não importa a cultura que for feita aquele experimento, vai dar quase que a mesma coisa, né? A gente tem uma influência cultural, entendeu? Que aí acho que isso, a influência cultural modifica os nossos dados. Então, uma pesquisa realizada no Brasil, eu acho difícil acontecer a mesma coisa, por exemplo, na Finlândia. Mesmo que for memória, atenção, a capacidade atencional de crianças de quinta série, eu não sei, acho que a cultura muda. Por quê? Porque o jeito que essa atenção está sendo estimulada pela sociedade, pelos seus pais, né, pelos seus professores lá na Finlândia, eu não sei se é o mesmo daqui. E aí, quando você vai fazer um teste, vai ter diferenças. Então, o problema cultural para replicabilidade nas ciências assim comportamentais, psicológicas, é muito difícil. Então tem muito estudo mostrando a baixa replicabilidade em estudos comportamentais. Então o Felipe disse lá que o pesquisador disse que era melhor fazer de um jeito do que de outro, né? Repetir do que fazer vários diferentes. Então, na verdade, os cientistas estão tentando ver meios da replicabilidade aumentar nas ciências comportamentais, porque ainda é muito baixa. Justamente, na verdade, o que algumas pessoas tentam fazer a comparação não é necessariamente fazer uma comparação direta, né? Se você fazer uma comparação de resultado, isso obviamente vai ter uma variação bastante grande. Sempre lembrar de tentar ver qual é um padrão, por assim dizer, ou se o comportamento pelo menos é semelhante, porque para algumas funções cognitivas, né, uma criança de uma quinta, quarta série vai ter algumas coisas meio essenciais. Não dá para imaginar que vai estar muito fora da realidade de um e outro. Né? Então, é muito mais que os dados em si, né? A replicabilidade exata dos dados é muito mais se o comportamento é semelhante, pelo menos, né? Se é um E padrão. aí eu fico pensando, sistemas educacionais muito diferentes, acho que eles elaboram uma quinta série, por exemplo, diferente, né? Manja? Então, se você Sim. pegar países asiáticos, ou até a Finlândia, que sempre ganha pontuações altas, né, em questões de educação, eu acho que tem uma diferença drástica entre crianças de quinta série, porque eu lembro que a minha orientadora do mestrado falou, eu não lembro, era na Noruega e Inglaterra. Ela é do Reino Unido, ela é da País de Gales, e ela tá falando na Noruega que tinha uma diferença entre. Parece que na Noruega, o menino, a criança, a menina, ela era alfabetizada anos depois do que, por exemplo, na cultura inglesa. E viam um resultado mais positivo com uma criança que era alfabetizada depois do que antes. Tinham pesquisas mostrando isso. Então você vê que muda tudo. Eles têm a mesma idade, só que vamos supor, um sabe ler, o outro ainda não sabe naquele determinado momento. Passando uns anos, o outro vai adquirir essa leitura e parece que ele adquire, e ele adquire com mais recursos do que aquele primeiro que adquiriu antes. Né? Então, por isso que eu falo, a cultura tem um poder muito forte nos nossos dados, que aí vai interferir total. Né? E na física, na química, isso já não vai existir. Você pode fazer um experimento aqui, fazer um no Japão, acho difícil dar diferente. Pode dar, com certeza, mas acho difícil. Agora, a nível comportamental, com certeza vai dar diferente. Né? Então, beleza. Mas aí voltando ao que você falou, então, complementando essa questão
do comportamento, se você fizer um experimento bem delimitadinho, bem direitinho, você conseguir fazer, pelo menos mostrar, olha, eu queria chegar de X, analisar X certinho, de chegar em Y e mostrar para vocês isso. Então, alguém que pega em outro país vai falar, nossa, que experimento interessante, vou tentar fazer algum tipo de padrão nessa adaptação das variáveis e tentar deixar direitinho a metodologia, e ele vai ter uma replicabilidade parecida, pelo menos para entender, nossa, então talvez exista alguma coisa de semelhança nesses estudos, nessa ideia, e isso começa a gerar outras pesquisas também, né? Então, esse erro padrão encontrado aí, se você consegue diminuir ele e depois outra pessoa também consegue, você consegue ter uma ideia de que está mais próximo do real, né? Sim. A única coisa que nem eu te falei, tem vários estudos mostrando isso. Até aquele Leikens, o Leikens é famosão, né? Ele é da universidade, não é Amsterdã, acho que é Eindhoven, é a Holanda, e ele tem vários estudos mostrando que a replicabilidade nas ciências psicológicas é muito baixa. Então a ideia mesmo é sempre rever o método ou a estatística. Sabe por quê até? Vamos supor, uma replicação nossa nunca sai igual, sabe? Porque a pessoa muda o estímulo, a pessoa muda o tempo de exposição do estímulo, a pessoa muda alguma coisa. Essa uma única coisa que ela acha que não vai ter diferença, no final ela tem diferença pra caramba, sabe? Isso acontece Sim, muito. Então, beleza, tem a Samantha Ferrinho aqui, acho que a ideia é essa da Samantha Ferrinho, é que o erro padrão grande comparado à média da amostra informa que existe muita variabilidade entre as médias. Então, quer dizer que a sua ali não representa muito, ó. Ela pode não ser representativa da população. Agora, já um erro padrão pequeno indica que muitas médias amostrais são similares à média da população, e assim, a nossa amostra será provavelmente uma boa representação da população. Então, aqui a ideia é você ver o tamanho do erro padrão. Como eu disse, não existe, pelo menos não nesse livro, eu não sei se vai ter em outro lugar, uma nota de corte, o que é um erro padrão grande, o que é um pequeno. Eu nunca vi isso, né? Então a ideia, opa, travou aqui o botãozinho, vamos lá. Então eu nunca tinha visto isso, tá bom? Então no fundo a gente compara com o tamanho da média e vê se aquele erro padrão é pequeno ou se é grande. Então, beleza. E aí agora vai vir o intervalo de confiança, que é uma outra abordagem, uma outra estatística para poder ver se a sua média está no meio da população ou não. E nós vamos fazer diferente do livro da Dempsey e do Reid, porque aquele livro que é Estatística sem Matemática para a Psicologia, eles ensinam primeiro o intervalo de confiança e depois o erro padrão. O Field ele faz diferente, ele começa com erro padrão, por quê? Porque na conta do intervalo de confiança você precisa do erro padrão. Então eles fazem no raciocínio lógico dos dados que você tem que ter para fazer a conta. O outro lá ele não está importando isso, porque é sem matemática, né? Ele só está querendo dar os conceitos. Então, uma outra abordagem, deixa eu só colocar aqui aquele negócio vermelho. Então, uma outra abordagem diferente para determinar a precisão da média da amostra como uma estimativa da média da população é calcular os limites entre os quais acreditamos que o valor da média verdadeira estará. Tais limites são chamados de intervalo de confiança, intervalos de confiança. A ideia básica por trás dos intervalos de confiança é construir uma gama de valores dentro dos quais achamos que o valor da população estará. Então você vai fazer assim, um intervalo de máximo e mínimo, e você espera que o valor da população esteja lá no meio, e a ideia é saber se o seu também está lá no meio ou não. Então, ó, um exemplo que ele dá, é um exemplo bem cabuloso, quer ver? Ó? É um exemplo que ele dá para a gente entender. Então, ó, vamos imaginar o exemplo do Dohan, ou Domian, não sei de onde eles são, Blaise Boyce Williams, em 98. Examinaram a liberação de esperma de uma codorna japonesa. Tudo no livro do Field, página 45. A ideia básica é que se a codorna pode copular com a fêmea em um certo contexto em uma câmara experimental, então esse contexto irá servir como uma deixa para a cópula e isso irá afetar a liberação do sêmen. Embora durante a fase de testes, a pobre codorna foi induzida a copular com um pedaço de pano com uma cabeça embalsamada de uma fêmea fincada no topo. Ele até fala doentio, não? De qualquer modo, se olharmos a quantidade média de espermatozoides liberados na câmara experimental, existe uma média verdadeira, que ele vai entender aqui como uma média da população. Vamos imaginar que são liberados lá 15 milhões de espermatozoides. Aí ele fala, beleza, então nós temos isso de pano de fundo. Se nós fizéssemos o nosso experimento, e se o nosso experimento desse 17 milhões de espermatozoides, aí ele vai falar, como não sabemos a média verdadeira,
não sabemos se a nossa média ali, a 17 milhões, é uma estimativa boa ou ruim. Para isso, podemos usar o intervalo de estimativas, usamos o nosso valor amostral como ponto do meio, mas determinamos um limite inferior e superior. Então ele fala assim, ó, o valor real da média de espermatozoides é algo entre. Então vamos supor que o intervalo fosse 12 e 22. Sempre vai ser um número pequeno e um número grande, extremos. Ele fala 17, que é a nossa amostra que a gente conseguiu, está entre esses valores. Né? Então está entre 12 e 22. 15 também está, né? Média da população. Então isso aqui já seria um intervalo bom para nós, porque o 17 está lá dentro e nós sabemos que 15, que é esse do experimento aqui das codornas, também está no meio. Agora, se tivesse um outro intervalo de 16 e 18, seria o seguinte, a nossa amostra está nesse intervalo. Um intervalo pequeno, e nossa amostra estaria lá, 17. Porém, a amostra da população já não estaria lá. Então, não representaria bem, né, os dados. Então, ele mostrando que o intervalo sempre vão ser números menores e maiores, e a ideia é que dentro desses números esteja o valor da população e esteja o valor da sua média. Se tiver, é porque deu certo. Sua média representa a população. Se a sua média não estiver, mostra que a sua média não está, né, no intervalo onde a média da população está. Então ele dá um exemplo. Ó. Esses tipos a gente vê muito em meta-análise, esse tipo de gráfico, que ele fala círculo é a média de cada amostra. Então vamos supor que ele falou que ele fez 50 experimentos. Né? O próprio pesquisador fez 50 experimentos. Né? Então a bolinha aqui são as médias de cada experimento dele e as barras são os intervalos de confiança. Tá? O que ele diz aqui é que tem alguns intervalos, por exemplo, o 46, o 30 e acho que aqui é o 21, eles não encostaram aqui no 15, certo? O 15 seria a média da população. Então, eles, aqui está contando, esses intervalos não contêm o verdadeiro valor da média. Porque os outros, eles não precisam estar em, né, alguns vão estar em 15 e outros não. Mas o mais importante desse gráfico é que a barra cruze essa linha vertical. Se cruzar é porque naquele intervalo que calculamos, a nossa média também está lá dentro e a média da população também está lá dentro. Então, a nossa média está perto da média da população. Já nesses que a barra não encosta, a nossa média não faz parte, né, o intervalo que calculamos para o nosso score não faz parte da média da população. Então, muita meta-análise usa esse tipo de gráfico, né, e trabalha em cima dos intervalos de confiança. Então, muita meta-análise usa esse tipo de método. E aí ele diz, ó, o primeiro aspecto a ser notado é que a maioria das médias das amostras, que é cada bolinha dessa, é diferente da média real. Isso é por causa da variação da amostragem, como foi descrito na seção anterior. Em segundo lugar, então, por conta da amostragem, que é diferente, né? É um subgrupo da população, nós vamos ter umas médias que batem pertinho do 15, e nós já vamos ter médias que batem mais longe do 15. Esta, né? Mas os intervalos estão cruzando a linha. Em segundo lugar, embora a maioria dos intervalos contenha média real, eles atravessam a linha vertical, significando que 15 milhões de espermatozoides estão em algum lugar entre os limites mais baixos, mais altos e mais baixos. Alguns não estão. Então, esses três, por exemplo, não estão. Os limites dele não contemplam a média da população. É crucial construir os intervalos de confiança de uma maneira que eles nos informem algo útil. Portanto, nós os calculamos de uma forma que eles tenham certas propriedades. Especificamente, que eles nos indiquem a probabilidade de conterem o valor real do que estamos tentando estimar, que é, nesse caso, a média da população. Então é isso que a gente vai tentar estimar com o intervalo de confiança. E aí vem, tipicamente, aí nós vamos voltar lá, por isso que é importante saber do Z-score. Então, a ideia da gente usar o intervalo de confiança é por meio daquele Z-score. Então, ó, se prestarmos atenção aos intervalos de confiança de 95% e algumas vezes os intervalos de confiança de 99%, veremos que eles têm interpretações são limites construídos para que em certa porcentagem das
vezes, ou seja, né, 95 ou 99, o valor real da média da população esteja dentro desses limites. Então é isso aqui, ó. Isso aqui, essa parte cinza, nessa distribuição normal, é o que contempla o 1,96, né, que nós vamos usar esse número, 1,96, por isso que ele é importante. Então nós temos aqui menos 1,96 mais 1,96. Esses dois intervalos contemplam 95% dessa área. E é isso que nós queremos. Né? Queremos que os nossos valores estejam entre esses limites, né? Porque a gente vai falar que 95% de mais de certeza, nossos dados são fidedignos, estão no mesmo intervalo da média populacional. Por isso que saber isso é importante. Então, o Z-score a gente já tinha visto que é desse jeito. Então, é a média da população menos a média amostral dividido pelo desvio padrão, tá? Aí, para fazer a questão do intervalo de confiança, a gente vai usar 1,96. Se nós usássemos, por exemplo, 68%, aí teríamos que usar aqui, ó, 1 e menos 1, porque 1 e menos 1 aqui dentro daria 68%. Mas nós queremos explicar mais do que isso, né? Então, por isso que vão para 95, que nem ele também falou, tem casos que chegam a querer explicar 99%, né? Muita gente usa esse de 95. Não é 100%, está deixando de explicar ou compreender 5%, mas é um número alto. Então, você colocaria aqui, além de Z, o Z, na verdade, seria substituído por 1,96, e como são intervalos, nós temos o positivo e o negativo. E a conta seria esse x, que é a média populacional, menos o x com a barra, que é a média amostral, sobre o desvio padrão. Do extremo, no extremo mais positivo e o extremo mais negativo. Aí ele fala, o que precisamos saber é o valor de x nessas equações, porque a gente não sabe o x da população. A gente vai coletar os dados, a gente vai ter esse dado, que é a média amostral, nós vamos ter esse dado, que é o desvio padrão amostral, e vamos pegar esse da tabela Z. O x é o que nos interessa, a gente não sabe ele. E aí é o que nós vamos fazer as contas para ir atrás. Então, ó, o que precisamos saber é o valor de x nessas equações. E, para descobrir isso, nós simplesmente a reorganizamos. Então, nós mudamos aqui a conta para chegar no x. Então, a ideia que ele faz, ele sobe o desvio padrão, então como ele está dividindo, ele sobe multiplicando. Então, 1,96 vai ser vezes o desvio padrão, né? Aqui era menos a média amostral, ela vai passar para depois do sinal de igual, ela fica mais média amostral. Resolvendo este lado, nós temos o valor de x, que é o que nos interessa, né? E aqui é igual, só que aí nós vamos usar menos 1,96. Então, nós temos aqui o lado inferior do intervalo de confiança e aqui o lado superior. Então, portanto, o intervalo de confiança pode ser facilmente calculado uma vez que o desvio padrão, né, o S nas equações e a média são conhecidos. Então, todo mundo que faz uma pesquisa tem esses dois dados. Tem a média amostral e tem o desvio padrão. Você tem esses dois dados, você consegue calcular. Lógico que você não vai precisar fazer na mão. Se der tempo, acho que vai dar. O SPSS traz para você esses valores. Então, você só precisa entender. Acho que trazer a conta aqui hoje foi só para entender como é feito, o que você precisa. Então, você precisa do média amostral e do desvio padrão. Esse 1,96 você já tem ele. E o que você precisa estimar é esse x, que é o x da população. Só que aí tem uma coisa que nós precisamos mudar, que é, na verdade, o que ele fala, usamos o erro padrão e não o desvio padrão, porque estamos interessados na variabilidade das médias das amostras, e não na variabilidade das observações dentro da amostra. Então, na conta, a gente está afim de saber a relação sempre com médias das amostras e não de uma amostra específica. Por isso que nós trocamos o erro padrão pelo o desvio padrão pelo erro padrão, que nós já aprendemos também a calcular, que é o desvio padrão sobre raiz quadrada do n. Esse valor é o erro padrão. O limite mais baixo do intervalo de confiança é, portanto, a média menos 1,96 vezes o erro padrão. E o limite superior
é a média mais 1,96 vezes o erro padrão aqui, né? Então, essa aqui é a ideia. Então, o limite inferior do intervalo, nós temos a média da população, a média da amostra, menos, que é o limite inferior é menos, né? Porque é menos 1,96 e mais 1,96, então menos. Aí você vai fazer 1,96 vezes o erro padrão. Esse resultado aqui depois vai sair um valor, esse valor menos a sua média amostral vai dar o primeiro ponto do intervalo de confiança. O intervalo superior é a mesma média amostral, só que agora é mais 1,96 vezes erro padrão. Aqui, fazendo essa conta aqui, é uma conta relativamente básica, você vai ter um valor o valor superior do intervalo. O intervalo sempre tem um valor inferior e o valor superior. Então, aqui com essas duas continhas, você tem os dois pontos do intervalo. Por que 95% dos intervalos de confiança contém a média real? Podemos assumir que esse intervalo de confiança contém a média real. Portanto, se o intervalo é pequeno, a média da amostra deve estar perto da média real. Já se o intervalo de confiança é muito grande, então a média da amostra deverá ser diferente da média real, indicando que ela é uma péssima representante da população. Então a ideia, de novo, é igual ao erro padrão. Um intervalo de confiança muito grande não vai ser legal, né? Não está representando bem. Um intervalo de confiança pequeno é uma boa, tá? Porque aí nós estamos de fato mostrando que a nossa média faz parte ali está entre o intervalo da média da população, tá? Então, quanto menor, melhor. E não tem nota de corte, aí é no olhômetro, tá bom? Que dá para ver isso. E aqui eu coloquei, não vou ler, né? Porque acho que não é necessário, mas nesse livro da Dance Rate, né, que a gente estava usando, na página 133, ele traz esse resumo. Ó. O resumo a seguir pode clarear o que acabamos de explicar. Ele vai explicar todo o que é o intervalo de confiança e o que é o erro padrão. Então, quem quiser dar uma resumida legal em tudo isso, página 133 tem aqui, ó, tudo que está resumido sobre intervalo de confiança e erro padrão. E agora nós vamos só na última parte, né, que a gente ficou de ver, para eu tentar fazer no SPSS só para vocês verem. Então, a gente chama de diagramas de barras de erro. Então, uma boa maneira de apresentar intervalos de confiança na sua pesquisa é gerando esses diagramas. Eles simplesmente exibem suas médias como um ponto no diagrama e uma linha vertical por meio desse ponto, a média, que representa o intervalo de confiança. Quanto maior o intervalo de confiança, maior será a linha que passa pela média. Tá? Aí, então, antes de ver a figura 4.19, um diagrama de barra de erro é uma representação gráfica dos intervalos de confiança em torno da média. Então, quando você vê um diagrama, poucas pessoas apresentam isso em seus artigos, mas é legal vocês, com os dados de vocês fazerem isso, para vocês poderem visualmente ter uma ideia. Tá? Então, nada mais é o diagrama de barra de erros do que a representação dos intervalos de confiança em torno da média. Então, por exemplo, isso aqui que vai gerar o SPSS. Ele vai gerar uma média e vai gerar um intervalo. Né? Então, aqui ele está mostrando que a amostra influencia. Uma amostra de 6 pessoas, esse intervalo sempre vai ser grande. Uma amostra agora de 100, o intervalo é menor. Tá? Então, essa é a ideia. E esses são aqueles lá, se a gente foi ver, o menos 1,96, o que a gente estava vendo, me permitam só voltar, essa parte aqui, ó, essa parte do limite inferior, é quando a gente usa menos 1,96 na conta, seria o limite de cá, é o limite de baixo. Tá? Esse é o limite daquele ponto. E o limite superior do intervalo de confiança, quando a gente usa o mais 1,96 na equação, é esse ponto de cima, tá bom? Então é isso que aquelas contas estão calculando. E aqui ele dá um exemplo, por exemplo, meninos e meninas em testes de matemática. Como é que você vê se tem diferença entre grupos ou não? Pelo menos por esse tipo de gráfico. Aqui está. Como existe uma considerável sobreposição entre os dois intervalos de confiança, então os intervalos se encostam, tá vendo? Essa é a ideia. Se os intervalos se encostam, a ideia é que não podemos ter certeza de que existe diferença entre as médias populacionais. Então, aqui, não parece que a média dos meninos
tem diferença das médias das meninas em relação às habilidades matemáticas, porque os intervalos estão se sobrepondo. E tem já uns outros quando não se sobrepõe. E aí você fala que tem diferença de médias populacionais. Então, ó, agora vamos supor que obtivéssemos intervalos de confiança mostrados nessa figura aqui. Qual seria a conclusão? Nesse caso, podemos ver que os intervalos de confiança não se sobrepõem. Então, eu até tracei uma retinha, porque tem hora que isso confunde a gente, mas essa parte não pega na de baixo, né? E aí podemos ter 95% de confiança de que ambas as médias populacionais estão entre os intervalos indicados. Então a gente vê que ó, a média dos meninos está no intervalo e a média das meninas está no intervalo, intervalos relativamente pequenos. Então essas médias parece que fazem parte também da população. Então é uma boa média tanto das meninas quanto dos meninos e, portanto, não se sobrepõe. Isso sugere que existe uma diferença real entre as médias populacionais. Parece, portanto, que as meninas se saem melhor do que os meninos em testes de matemática, né? E aqui, no eixo Y, quanto mais alto, maior a pontuação. Você pode ver que, examinando os intervalos de confiança, obtemos uma ideia clara do padrão dos valores das médias populacionais. Então, a gente está olhando aqui com esse intervalo de confiança, pensando em médias populacionais, né? E nesse caso, parece que a média populacional das meninas é maior, porque os intervalos não se esbarram, do que a média populacional dos meninos. Só lembrando que, retomando uma coisa que a gente falou, dependendo do tamanho da amostra, amostras pequenas vai fazer essa variabilidade ficar maior, né? E isso aqui, ó. Exato. Agora, a amostra, quanto maior ela é, menor ela fica, então daí volta a importância de ter uma amostra considerável também. Isso, perfeito. Aqui eu coloquei, porque aqui ele faz assim, é um exercício, né? Então aqui, vocês olhando aí, não sei quem está, mas vocês olhando, vocês acreditam que qual dessas 4 barras ou 4 gráficos tem diferença real das amostras? Olhando aqui, pelo que nós acabamos de ouvir no livro sobre sobreposição e tal. Quais vocês acham aqui que tem diferença real? Acho que é a letra A, né? Beleza. Alguém dá diferente do Felipe ou todo mundo concorda com ele? Acho que a A e a D. Tá. Então é o seguinte, o livro dá lá A e D as respostas. Mas eu até coloquei isso aqui, gente, só para ver, quer ver? Para brincar. Porque, cara, eu não acho que a D é. Porque eu coloquei isso aqui para fazer assim, ó. Para ver se cruza ou não cruza. E, cara, eu acho que cruza, sabe, ó. Uhum. Então eu não acho que a D é. Só que ele dá que a D é. A Mas A acho não que é dá mesmo. pela quantidade de proporção de diferença no intervalo também, sabe? Eu acho que sim. Porque, ó, você vê que Proporcionalmente da média. a não dá mesmo, ó. Né? Mas a B dá uma encavalada. Só que dá uma encavalada minúscula. Eu acho que existe também essa. Ó, só encavala nessa parte chatada, sabe? Então pode ser que quando só encavale aqui, sobrepõe aqui, isso não é de chorar, né? Quando acontece assim, ó, aí é de chorar. Mas se você ver também o próprio pontinho preto, né, que é o da média, tá relativamente distante no D, né? Sim, sim. Sabe, sim, né? Mas acho que se ficar muito sobreposto, porque se você pegar o exemplo daqui, ó, os pontinhos eles estão diferentes, só que os intervalos estão se pegando, né? Uhum, bastante. Mas bastante. Aqui se pega é quase nada, certo? Uhum. Então acho que existe esse quase nada, acho que esse quase nada ainda vale alguma coisa, sabe? É, eu acho. Porque para mim o mais claro de todos mesmo é o A. Porque o A não tem encosto algum, Não tem erro. o A não tem erro algum. Eu até fiz isso aqui só para a gente fazer essas métricas. E agora, beleza, eu só vou mostrar então, rapidão no SPSS como isso faz. Então eu tenho um banco de dados aqui, gente, que é um banco de dados que o Altair liberou lá, tá no YouTube, tá aberto para todo mundo que quiser baixar. Só que eu acho que precisa ter o SPSS porque é um banco de dados já do SPSS, não é do Excel. Qualquer coisa eu posso converter para alguém, mas tá aqui, ó. A ideia é, ele tem a primeira variável aqui, na verdade, é categórica. Então ele está medindo uma nova droga, que é um novo remédio, e placebo.
né? E aí é uma medida temporal, porque ele está medindo esse novo remédio numa variável que chama RESP. RESP é de respiração, respiratório, né? E o pulse de pulsação. Então é como se a pessoa tomasse essa droga no tempo 1, tempo 2, tempo 3, e a gente iria ver se vai mudando ao longo do tempo com o uso da droga, o uso do remédio, se a respiração muda ao longo do tempo. E também se a pulsação muda ao longo do tempo. E aí você vai querer comparar aqueles que tomaram o remédio com aqueles que tomaram placebo ao longo do tempo, se tem diferença. Né? Será que aí é um tipo de estudo para mostrar que, olha, talvez o novo fármaco seja melhor e ele diminui a respiração, a questão respiratória e a pulsação, comparado ao placebo ou não. Tá? Então, é um banco de dados simples, com poucos dados, e a ideia é mostrar como fazer. Então, a gente pode vir aqui, ó, gráficos. Vamos, gráficos. Caixa de diálogos e legendas, a gente vem em barra de erro. A gente acabou de ver lá, barra de erro. A ideia aqui ela sempre ensina lá no livro usar o simples. Um dia eu vou mexer no agrupado para ver como que é, mas simples a gente vai usar. E se nós usarmos esse último, é para um tipo de banco de dados e é para um desenho intra-sujeitos. Então é um único sujeito ou sujeitos passando por todas as condições. Como nós temos grupos aqui, que é o grupo que usou o fármaco e o grupo que usou placebo, nós temos que vir para esse de cima, que é resumos para grupos de casos. Então aqui é grupos e aqui é intrasujeito. É medidas repetidas aqui, mas de um único grupo. Aqui nós temos medidas repetidas, mas nós temos dois grupos. Então por isso que nós vamos usar esse de cima. Beleza. Aqui eu já tinha colocado, eu vou tirar para vocês verem. Então, beleza, você tem aqui. Então, a variável é a variável que você quer medir. Então, vamos pegar aqui o respiratório 1, né? Que nós queremos ver ele, tanto o RESP1, tanto para quem tomou a nova medicação, para quem tomou placebo. Aí, no eixo das categorias, vem a variável drug, porque nós vamos querer comparar o RESP1 nessa condição aqui, dessas pessoas, e o RESP1 nessa condição placebo aqui. Tá vendo aqui, ó, intervalo de confiança para a média, nível 95. Então já está o que nós aprendemos lá. Beleza, aqui não tem mais o que fazer, é só dar OK. Vamos lá. Então ele faz aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, nova droga, que é o novo fármaco, placebo, né? E o que a gente observa aqui, que parece aquela questão da letra D, né, do livro, que há uma diferença aqui, né, entre essas há uma diferença aqui entre esses intervalos. Então você vê que a média está aqui, a bolinha, o intervalo de confiança são essas barras. Aqui é aquele menos 1,96 no cálculo e aqui mais 1,96 no cálculo. E aí você consegue ver, aqui a variável no eixo Y é o RESP, o respiratório, e aqui a gente consegue ver a diferença. Então já tem uma diferença nos grupos. Então para nível respiratório, parece que o pessoal na fase 1 aqui, tomando essa medicação no tempo 1, já tem uma diferença para pessoas que tomaram placebo para a variável respiratória que eles avaliaram aqui no tempo 1. Então tem uma diferença já no primeiro tempo entre uma nova droga e placebo. E aí o que dá para ver também é uma coisa assim, ó. Se vocês quiserem ver o número, porque se você olhar aqui, você vai ver o intervalo de confiança, ó. Então aqui deu mais ou menos 3, sei lá, 28, 29, e aqui deu 3,41, 42. A gente pode pedir por aqui, por exemplo, ó, analisar, estatísticas descritivas, explorar. Vamos ver, eu estava fazendo aqui, vou tirar tudo. A gente pode ver isso, ó. Então a gente pegou RESP1, né? RESP1 a gente colocou aqui. E eu acho que a gente pode pôr fator aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Estatísticas, não precisa mexer, ó, intervalo de confiança pedimos. Isso aqui eu tinha colocado, mas nem precisa, valores discrepantes, beleza. Gráficos, nós pedimos, histograma não vai precisar pedir agora. Não precisa também pedir nada disso aqui.
Não precisa pedir nada, na real. Aqui no fundo ele não deixa eu pedir nada. Aqui não vai pedir nada. Beleza. Opções. A gente tem aqui excluir casos por lista, não vai precisar. Beleza. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é só ver na tabela que a gente consegue encontrar esses valores que estão nesse intervalo aqui, que a gente pode ter mais precisão. Então vamos ver. Beleza. Deixa eu ver se ele fez o que eu queria. Deixa eu dar uma olhada. RESP1. Ele fez o que eu queria, que era isso. Ele dividiu o RESP1 para quem tomou nova droga e quem tomou placebo. Era essa a ideia. Então vamos ver, ó. O intervalo de confiança. Limite inferior, 3,29. Eu tinha falado isso, né? 3,28 ou 29, tá vendo? Então esse número que bate aqui, ó, tá na tabela. É o 3,29. O superior era 3,40. Então é 3,40 esse daqui. Eu tinha colocado 41, 42, né? 3,40 e mais um pouquinho. Tá aqui os valores. Tá? Aí tem desvio padrão, essa tabela vai mostrando tudo para nós. Vamos ver o placebo. Placebo, se a gente olhar antes aqui, ó. Aqui parece que dá uns, sei lá, 316, 17, né? Pegando aqui assim. Sei lá, 318. E aqui acho que dá 330. 3,30, desculpa, vamos ver. Inferior, 3,17.9, então a gente pode entender 3,18. E aqui ainda não dá 3,30, dá 3,28. Se arredondar por causa desse 8 final, pode ser 3,29. Tá? Então, se você quiser o valor preciso, você consegue também, tá bom? Que aí no SPSS é só vir em analisar, estatísticas descritivas, e você escolher aqui explorar, tá bom? E o explorar vai deixar você fazer isso. Beleza? Deu para entender como é que foi para vocês? A Andrea falou que dá para entender sim, ela mandou aqui no chat. Tá bom. Você mesmo, Camilo, você pegou de boa? Sim, sim. Legal. Tá tranquilo ainda. Na verdade, aquela hora do AID, eu juro que eu não tinha olhado a resposta no, no negócio. Eu simplesmente olhei e achei que era A e a D. Eu falei, nossa, você já tinha lido, né? Eu juro que eu não tinha lido. Ok, desculpa, eu não vi o que você estava falando. No exercício anterior que você perguntou, qual que deu a diferença? Não, que eu falei que era o A e D, Tá. eu não tinha visto a resposta antes de ver, tipo, porque eu não tava resolvendo essa questão dos exercícios, eu tava só fazendo a parte da leitura. Tá bom. Não, eu peguei para ver. E ele dá o D. É que o D para mim, só é que nem. Não, aqui eu acho que não encosta mesmo, né? Mas é que aquele D para mim encosta. E para mim, se encostasse, já desvaleria a diferença. Mas pelo que parece, não. Tá? Então nós estamos vendo aqui e dá para fazer outro, quer ver? Ó? Só para a gente treinar, né? E aí a gente encerra hoje. Então aqui, beleza, simples. Grupos diferentes. Agora a gente podia ver então pulse. A gente viu o resto. Então E quando você... vamos ver. Aí deixa o Felipe ia falar também. Desculpa, Felipe, eu te cortei. Pode ir arrumando aí, Wander, colocando. Ela tinha falado que estava tranquilo ainda por enquanto. Beleza. Ó, agora eu coloquei o Pulse 3, né? Que é o último da pulsação, usando ou a droga, ou a nova droga, que é o remédio, ou usando o placebo. Vamos ver se tem diferença. Tem uma diferença monstruosa, hein? Então, quer dizer que, primeiro, as médias estão dentro dos intervalos, então, e os intervalos são relativamente pequenos. Então, parece que essa média aqui é uma média que está representando bem a população, igual este. A diferença deles é enorme, então a gente vai ver que pulsação tem uma pulsação menor quem toma esse novo remédio para quem toma placebo. A pulsação de quem não toma nada é maior. Então esse remédio, se o foco do remédio é diminuir a pulsação, ele está fazendo bem. Wander, um detalhe que veio na mente agora, né? Que eu lembro de ter visto um artigo que a autora comenta que a diferença entre os grupos era muito grande. Só que aí você via o gráfico e era tipo 0,2 de diferença. Eu acho importante também olhar a questão do número também, né? Que às vezes o gráfico pode induzir a gente ao erro, né? Sim, e sabe como ele pode induzir, Felipe? Depende de como está a escala Y.
Porque, Exatamente. né, se a escala aí, você olhando assim, você fala, quer ver, eu vou fazer aquele negócio da tabela para a gente ver a diferença. Mas olhando aqui, você fala, caramba, eles estão longe, hein? Mas se você olhar aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. 0,2 para 0,8, será que tem diferença, entendeu? Olhando no gráfico, você pode roubar mostrando o quê? Você pode apertar aqui ou ampliar, fazer uma escala muito pequenininha para ampliar esse efeito. Mas que nem você falou, pode ser que na vida real isso aqui nem tenha diferença. Então vamos ver a diferença se é. Mas é uma diferença pequena, ó, gente. A média aqui é 2,3 no máximo, ou 2,8 alguma coisa. E aqui é 2,8. Não sei se vírgula alguma coisa vai fazer diferença para esse tipo de análise. Vamos ver. Mas se você pensar que é 95% de pulso, eu não sei se o CL ele é centilitro de parte sanguínea, sei lá, qualquer coisa assim que eles estão medindo, então é uma proporção, né, baixíssima, né, alguma coisa super sutil, então 0, alguma coisa vai fazer uma diferença bem grande. É Sim, que nem sim. você pensar, por exemplo, o pH sanguíneo, nosso pH é entre 7,3 e 7,4. Se a gente chegar a 6,8, na verdade é o máximo que dá para dar acidose da gente morrer. Tá. Então, nesse caso, 0,5 é o suficiente para a gente morrer. Sendo que se você já vai na UTI, de 7,3 você já passa para 7,1 fácil, assim. Então, ou seja, entre você estar saudável e UTI, nessa escala do pH dessa parte respiratória, aliás, perdão, a parte sanguínea, vai de 7,3 para 7,2, é baixíssima. E a escala vai de 1 a 14, né? Então depende muito do que está estudando, porque pode ser que esse 0, pouco faça muita diferença naquela medida. Por exemplo, se fosse para nós tempo de reação, isso aqui não valeria nada para nós. Né? Se fosse as nossas medidas de tempo de reação, varia um grupo diferiu do outro 150 milissegundos. Não interessa nada isso aí para nós. Comportamentalmente, isso não interessa. Porque você não consegue nem perceber essa diferença. Só percebe porque foi bem milimetrado, né? Então, no fundo, a pessoa vai conseguir terminar a tarefa antes de você, mas isso não quer dizer nada, né? Para nós, assim, se fosse milissegundos. Mas aqui, que nem o Camilo estava falando, é uma coisa importante. Por exemplo, ó, na média da nova droga, nós temos no limite inferior 2,16 para 2,40. Já para a média do placebo, nós temos 2,68, 2,88. Então, a diferença que tem aqui é 0,200 e alguma coisa, certo? Sim, a diferença nos dois é próximo de 0,2, 0,3. Tá? Então a gente tem que ver depois na medida. E aí, quando a gente fazer, por exemplo, quando a gente aprender os testes, dá para pegar esse banco e comparar e ver se tem diferença do resto do Pulse 3 usando a nova droga com a diferença do Pulse 3 usando o placebo. Aí dá para ver, por exemplo, um teste T se há diferença ou não. Isso a gente vai aprender, pode usar o mesmo banco para fazer os próximos testes. Tá? Então aqui foi só para mostrar mesmo. Né? Aqui é aquele que a gente viu, que é o box plot, mostrando essa questão, né? E ele deu porque eu não consigo tirar na real, porque eu nem queria que mostrasse. Mas a ideia está aqui, né? Essa aqui é a ideia que nós aprendemos, então, sobre barras de erro. Barras de erro, então, quando vocês virem um artigo de barras de erros, as barras são os intervalos de confiança e dentro você tem a média. Vocês vão facilmente, um paper é difícil demonstrar esse gráfico aqui, mas vocês vão facilmente encontrar em meta-análise. Meta-análise é muito disso. Só que as barras estão que nem do field. Além de elas barras estarem assim em pé, elas estão deitadas. Elas estão deitadas as barras. Beleza, pessoal? Acho que hoje era isso, né? Beleza, mandei aqui no chat para o Bruce poder parar de gravar. Beleza. A Andrea e a Juliana saíram faz, acho que 3 minutos. Elas precisaram sair. Saíram agora mesmo. Não, beleza, tá bom. Então elas chegaram a ver o SPSS? Sim, sim, sim. Viram. Não, elas saíram daqui, aqui registra o horário que elas mandaram a mensagem, faz 2 minutos que elas saíram. Ah, tá bom. Não, ótimo. Acho que era essa a ideia mesmo de hoje. Eu acho que ficou mais claro do que o livro anterior, usando o Field. Eu não sei para vocês se ficou mais claro que o livro. Para mim, ficou mais claro. Ainda mais entendendo a conta, fica mais claro o que nós estamos medindo ali. Uhum. Sim, é bem importante saber a conta, né, para entender melhor. Sim, tem hora que a gente não vale a pena, eu acho, saber a conta quando a gente já nem sabe que símbolo representa o que ali. E tem muita conta que é por aí, né? É quando começa a complicar demais, né?
Isso, aí aparecem uns símbolos que eu não sei nem o que significa, não sei nem que valor eu substituo aquele símbolo. Cálculos básicos, assim que nem hoje, aí eu acho que vale a pena mostrar mesmo. Sim, Sim, com com certeza. certeza. Eu acho que essas complementações acabam deixando tudo mais. Ver na prática, ver no SPSS também ajudou bastante. Eu achei muito bacana, viu? Não, legal. Então, beleza, a gente vai conversando, vamos progredindo, agora é capítulo 5, né? Se eu não me engano, agora ele vai falar do P05. Legal, um bom momento de debate, porque o P05, todo mundo torce para que seus dados dêem um P05 menor. Beleza, eu vou precisar ir também, mas já mandei mensagem aqui no chat e no WhatsApp pro Bruce para ele parar de gravar. Tá ótimo, então. A gente vai saindo Beleza. aqui